Olá pessoal, então, eles usam o nome de Jesus, eles citam a Bíblia em seus discursos, prometem defender a fé e os valores cristãos no Congresso Nacional. Mas será que realmente estão seguindo os ensinamentos daquele que afirmava o oposto? Afirmando que meu reino não é deste mundo? Ou estamos diante de uma farsa, uma instrumentalização da fé para alcançar e manter o poder público e o poder político? Olá a todos, eu sou a Maria Antônia, coronel da reserva da Polícia Militar do Distrito Federal, professora, legalista, autora, escritora e, acima de tudo, uma pesquisadora incansável e buscadora da verdade. A minha vida tem sido dedicada a desvendar os mistérios dos textos antigos e a desconstruir os discursos de ódio que, infelizmente, ainda ceifam vidas e destroem a dignidade humana. Discursos estes que, como veremos, ganharam uma nova e perigosa roupagem na era digital e, curiosamente, na boca de quem menos parece entender a profundidade dos textos que cita. Prepare-se, porque vamos fundo nesta análise. A gente vai começar falando do mito da Septuaginta e os neologismos. Para entender a complexidade dessa farsa, precisamos voltar no tempo. Em minha pesquisa, mergulhamos nas profundezas de um mito milenar, a história oficial da Septuaginta, que é a tradução grega da Bíblia hebraica. Narra que ela foi criada por 72 sábios em 72 celas, produzindo 72 traduções idênticas em 72 dias. Um milagre linguístico que a tornou perfeita, inquestionável. Mas a lupa da pesquisa acadêmica, incluindo meus estudos aprofundados na Universidade Hebraica de Jerusalém, revela uma verdade mais fascinante e, para muitos, perturbadora. A Septuaginta no Pentateuco foi traduzida por apenas 5 homens, 5 tradutores, com as suas escolhas, seus vieses, suas assinaturas linguísticas. Pensem, por exemplo, na palavra hebraica ruach. Ela pode significar vento, pode ser sopro, pode ser espírito, pode ser alma, tendência e até ponto cardial. Os tradutores da Septuaginta e depois outros que escolheram espírito, um termo masculino, afastando-se inclusive da face feminina do Criador, que o texto hebraico original sugeria e sugere até hoje. Ou ainda o neologismo arsenokoitai, arsenokoiti, em grego, uma palavra inventada, uma criação puramente humana, atribuída a Paulo de Tarso. É crucial entender arsenokoitai não é uma palavra de origem divina. Ela simplesmente não existia no idioma hebraico dos textos originais. Arsenokoitai não saiu da boca nem de Deus nem de Jesus. Então não existe até hoje. E isso é algo simples e fácil de se constatar através de uma análise direta dos manuscritos hebraicos. Essa palavra, sem um significado claro e consensual à época de sua criação, foi posteriormente instrumentalizada e se tornou a base para a tradução equivocada e anacrônica de homossexual em Bíblias modernas, muitas delas traduzidas, publicadas e amplamente distribuídas no Brasil por grandes produtoras literárias de livros, como a Sociedade Bíblica do Brasil, sendo inclusive a principal fornecedora desses textos para milhões de brasileiros. Essas não foram interpretações divinas, mas escolhas humanas,
incluindo a criação deliberada de novos termos, que são os neologismos. E é espantoso como nos dias atuais vemos essas mesmas escolhas e neologismos sendo brandidos como verdades absolutas por figuras públicas, inclusive políticos, que frequentemente demonstram uma completa ausência de formação acadêmica ou teológica aprofundada sobre o assunto. Eles adotam posturas radicais baseadas em interpretações superficiais, numa demonstração de soberba que, ironicamente, o próprio texto bíblico, que tanto citam e distorcem, condena como caminho para a destruição. É só ler Provérbios 16, 18. A soberba precede a destruição e a altivez do espírito precede a queda. Um verdadeiro cavalo de Troia conceitual que entrou em nossa cultura e muitas vezes ceifou vidas e destruiu a dignidade humana baseado em palavras que sequer pertenciam ao lexo original dos textos sagrados hebraicos. Eu dividi essa nossa apresentação em 7 blocos. Estamos indo para o terceiro, que envolve a instrumentalização da política da fé e a distância de Jesus. E aqui eu faço uma pausa para ser ainda mais direta. Quando eu vejo políticos usando a fé como bandeira para justificar ódio e exclusão, eu tenho que dizer, com a clareza que a pesquisa me impõe, que eles estão 100% longe de Jesus. Não são seus legítimos seguidores. Mas aqui está o ponto crucial. Esses discursos de ódio que vemos hoje, com sua virulência, organização e impacto social, são um fenômeno cuja forma atual é acentuadamente recente no Brasil. Esses discursos, eles têm menos de 70 anos de história, em sua manifestação mais agressiva e organizada. E essa organização ganhou contornos políticos visíveis nas últimas décadas. Isso significa que não são uma herança imutável de milênios, mas sim uma construção moderna. Fenômeno este turbinado pela internet e que, infelizmente, faz com que inúmeras pessoas sigam e gera também uma crescente influência de movimentos religiosos que, ao longo dos últimos 70 anos, repito, passaram a ocupar espaços significativos de poder, inclusive no Congresso Nacional. Muitos desses movimentos, liderados por figuras que parecem mais preocupadas em angariar votos do que em aprofundar-se honestamente, com honestidade intelectual, nos textos que professam seguir. Utilizam-se de uma retórica que apela à tradição, entre aspas, e a valores morais, entre aspas, promove interpretações literais e seletivas para justificar agendas políticas conservadoras e, não raro, discriminatórias. Trata-se menos de fidelidade à Bíblia e muito mais de fidelidade aos próprios interesses políticos, de popularidade e perpetuação no poder. Uma farsa montada para enganar e ser eleito. Agora nós vamos falar sobre a questão que envolve Jesus, que você conhece como Jesus, o Rabi Yehoshua ben Yosef ben Davi, que é 100% nascido judeu, e seus ensinos são judaicos, e a pauta de costumes de Paulo. E aqui reside uma das maiores ironias e perversões, isto é, uma distorção completa
e um desvio da sua mensagem original. Jesus, o mestre que esses políticos alegam seguir, nunca disse que seus seguidores deveriam ser políticos, e muito menos buscar poder terreno. É fundamental entender que, embora com nomes e sistemas diferentes, as estruturas de poder, os cargos de governança e as dinâmicas políticas, com suas tentações e influências, já existiam plenamente no século I. Eram precisamente esses os reinos deste mundo, entre aspas, aos quais Jesus se referia. Pelo contrário, ele afirmou categoricamente: meu reino não é deste mundo. Vai lá confirmar em João 18,36. E ensinou, abre aspas, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, fecha aspas. Confira Mateus 22:21. Estabelecendo uma clara distinção entre as esferas terrena e divina. As suas palavras eram sobre amor, serviço, humildade, acolhimento aos marginalizados, isto é, aqueles que são socialmente excluídos, desprezados, esquecidos ou privados de seus direitos e dignidade. E não sobre dominação política ou imposição de leis baseadas em interpretações bíblicas, traduzidas e distorcidas. Quando esses políticos adotam posturas radicais e buscam o poder para impor as suas visões, eles não estão seguindo a mensagem hebraica original de Jesus, que pregava a transformação interior e a justiça social. Estão, sim, alinhados a uma interpretação que se encaixa muito mais na mensagem grega de Paulo, que, embora fundamental para o cristianismo, foi escrita em um contexto diferente do de Jesus. E, por vezes, tem sido instrumentalizada para justificar o que Jesus jamais endossaria: a busca por poder terreno e a exclusão em nome da fé. É importante notar que Paulo, em suas cartas, muitas vezes reflete uma linha de pensamento dualista, que alguns estudiosos, como David Flusser, associam à influência de grupos como os essênios. Essa perspectiva focada em regras e separações contrasta radicalmente com os ensinamentos de Jesus no Sermão da Montanha, onde a ênfase estava na transformação interior, no amor ao próximo e na justiça, e não em usos e costumes externos ou em uma agenda política de poder. Jesus jamais fez da pauta de costumes o centro da sua missão. E como bem aponta David Flusser, Jesus chegou a ironizar e contradizer as posturas rígidas desses grupos. Inclusive, quando Jesus se referiu aos essênios como os, entre aspas, filhos da luz, muitos estudiosos, inclusive eu, entendem isso não como elogio, mas como uma crítica irônica, talvez apontando para uma autojustiça ou isolamento que os afastava da verdadeira luz que ele, Jesus, representava e representa, que envolve a luz do amor inclusivo e da misericórdia, e não de uma pureza ritualística excludente. No entanto, são precisamente essas pautas de costumes, frequentemente inspiradas por uma leitura seletiva e um dualismo que Jesus sempre criticou, que vemos políticos atuais citar o tempo todo, em evidente contradição com a essência da mensagem central de Jesus. A ausência de uma visão acadêmica rigorosa e a falta de um letramento digital crítico permitem que o ódio, convenientemente embalado como, entre aspas, defesa da fé,
por quem não demonstra o menor pudor em distorcê-la, se disfarce de tradição, entre aspas, ou verdade divina, entre aspas, ganhando uma atração política. E é por isso que estamos em uma encruzilhada. As escolhas que fazemos agora determinarão o futuro. Determinarão o futuro dos direitos humanos no Brasil nos próximos anos. A curto prazo seriam 5 anos. Enfim. Vamos então estabelecer esse cenário. Aliás, vamos estabelecer 2 cenários. O primeiro cenário, onde ocorre a expansão dos direitos humanos. E fica aqui um convite para você se inscrever neste canal, deixar o seu like ou dislike, como preferir. Imagine um Brasil onde o conhecimento e a verdade prevalecem, onde a honestidade intelectual vale mais que um discurso inflamado sem fundamento. E se isso faz você refletir, repito, mantenha contato através do canal do YouTube, inscreva-se para que tenha continuidade e acesso a essa discussão. Nos próximos 5 anos, se continuarmos a desmascarar esses mitos e a exigir uma leitura crítica e ética das traduções, inclusive daquelas amplamente difundidas por instituições como a Sociedade Bíblica do Brasil, que tem um papel crucial na formação da compreensão religiosa de milhões, veremos a expansão, então, dos direitos humanos. No campo legal, as nossas leis se tornarão mais justas. Decisões judiciais serão baseadas em equidade e não em interpretações geradas por leis fundamentalistas propaladas por quem mal compreende a origem do que prega. Na sociedade, o diálogo será a base. A educação promoverá o pensamento crítico, capacitando as pessoas a identificar quando a fé está sendo usada como mero artifício político. Na política, líderes serão eleitos com base em propostas para o bem-estar de todos, e não pela imposição de dogmas religiosos baseados em ignorância disfarçada de fervor. Mas temos um cenário melhor, né? Mas é de alerta. Mas há outro caminho. Se permitirmos que o cavalo de Troia das interpretações distorcidas continue a dominar, se a soberba dos intérpretes sem preparo continuar a ditar as regras, os próximos 5 anos podem ser de retrocesso. No campo legal, veremos a erosão de direitos. Leis discriminatórias podem ser aprovadas sob o pretexto de valores tradicionais, entre aspas, defendidos por quem demonstra desconhecer a própria tradição que alega proteger. E para ilustrar essa grave distorção, pense no que presenciamos recentemente. A aprovação de leis em níveis federal, estadual e municipal que, sob o manto de uma suposta fé, entre aspas, tentam institucionalizar dogmas religiosos no Estado. Tomemos como exemplo a recente lei aprovada no Rio de Janeiro pelo governador, que declara o Cristo Redentor como protetor oficial do Estado. Ora, o Cristo Redentor é um símbolo religioso e turístico fortíssimo. Claro, mas declará-lo, entre aspas, protetor oficial via lei não é um ato de fé, é um ato político. E é um ato que borra as fronteiras entre a igreja e Estado, uma fronteira que a própria história nos ensina a ser vital para a liberdade de todos, crentes e não crentes. Quando um político, seja ele governador, deputado ou vereador, sanciona ou propõe uma lei como essa, ele não está sendo bonzinho, entre aspas, ou defensor da fé, entre aspas. Ele está, na verdade, ferindo o princípio do Estado laico, que jurou defender ao ser empossado, porque ele jura lealdade à Constituição, não a uma interpretação específica de um texto sagrado. O que vemos é uma perigosa confusão entre a pauta de costumes e a pauta legislativa. A lealdade de um político no cargo não é a sua fé pessoal.
é a pluralidade da nação, a Constituição, que garante a liberdade religiosa e a não interferência de religiões no Estado. Ser um político, entre aspas, justo, não é ser o mais devoto, mas sim aquele que garante a igualdade de todos perante a lei, sem distinção de crença ou não crença. E a propósito, a própria essência dos ensinamentos de Jesus nos alerta sobre a diferença abissal entre ser meramente bonzinho, entre aspas, e ser verdadeiramente justo. Jesus enfatizou a importância de uma justiça interior que transcende a mera observância externa das leis e rituais. No Sermão da Montanha, ele declarou, conforme a reflexão sobre os seus ensinamentos, abre aspas, se a justiça de vocês não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Isso significa que não basta apenas cumprir a lei por fora ou realizar atos que pareçam bons, especialmente se o objetivo for ganhar aplausos ou votos. A verdadeira justiça para Jesus vinha de um coração e vem de um coração transformado, de ações sinceras e desinteressadas. E a essa profundidade de justiça que ele mesmo indicou, que é a porta para o reino. Essa instrumentalização da fé para ganhos políticos, disfarçada de bondade ou proteção, é o cerne de uma farsa que se torna cada dia mais evidente. Na sociedade, melhor dizendo, o discurso de ódio, amplificado por políticos que veem nessa divisão uma estratégia eleitoral, se normalizará. Na política, extremistas e fundamentalistas religiosos com mais ambição de poder do que conhecimento teológico, se quer ler a Bíblia, podem ascender, impondo as suas visões de mundo e desmantelando as instituições democráticas que garantem os nossos direitos. Veremos a tentativa de transformar interpretações religiosas particulares em políticas públicas universais. Tudo isso justificado por uma leitura superficial e manipuladora de textos sagrados. Texto fora de contexto é pretexto, qualquer acadêmico sabe disso. Onde a preocupação real não é com a mensagem divina, mas com a manutenção de privilégios e do controle social, inclusive o controle do discurso religioso oficial. É a antítese do que Jesus pregou. A busca por um reino que não é deste mundo, a humildade e o serviço, não a dominação e a exclusão. Esses políticos, ao se afastarem da essência da mensagem de Jesus, que é amor e inclusão, e ao buscarem o poder terreno com todos os meios que dispõem, demonstram que sua lealdade não é ao mestre de Nazaré, mas sim a uma agenda política que distorce a fé para fins profanos. E aqui, eu pergunto diretamente para você que está me assistindo. Você realmente acredita que Jesus, que afirmou que seu reino não é deste mundo, desejaria dominar politicamente o mundo que, por direito divino, sempre foi dele? Ele não buscou poder temporal, a dominação através de leis coercitivas ou a imposição de dogmas por meio de estruturas governamentais. Pelo contrário, ele subverteu as expectativas de um Messias político. Portanto, você que acha que ele esperava ou espera que você se engajasse nessa política que instrumentaliza a religião, muitas vezes para dividir e oprimir, em vez de unir e servir, a busca pelo reino de Deus na mensagem de Jesus não se dava através da conquista de assentos no legislativo, do controle do executivo ou da manipulação do próprio judiciário. Era um reino de valores,
de transformação interior e de justiça social que se manifestava nas relações humanas, e não a imposição de um sistema de poder terreno. Se a sua resposta para essas perguntas que eu fiz for sim, permita-me sugerir uma reflexão profunda. Será que você não está de fato seguindo um político e suas ambições terrenas em vez dos verdadeiros ensinamentos de Jesus? E diante disso, as palavras do próprio Jesus ecoam como uma advertência atemporal e cortante. Abre aspas. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, fecha aspas. Mateus 16, 26. Ao priorizar o poder político terreno e as agendas de homens em nome da fé, não se estaria perigosamente arriscando aquilo que é mais precioso, a própria essência espiritual, em troca de uma ilusão de poder? Pensa bem, se você gosta, ou pretende, ou está lutando com as armas deste mundo contra este mundo, você é deste mundo. E se você é deste mundo, você não é do mundo, nem do reino de Jesus. Simples assim. Eu quero muito saber o que você pensa sobre isso. Essas questões te tocam? Você já se deparou com essa instrumentalização na fé política? Deixa sua reflexão, sua experiência aqui nos comentários. Vamos construir essa discussão juntos. Esse cenário negativo não é uma profecia, mas a consequência de permitir que narrativas convenientes, muitas delas forjadas pela arrogância e pelo interesse político, substituam a verdade. Eu quero finalizar esse vídeo aqui com uma conclusão e uma chamada para ação. A escolha é nossa. A minha pesquisa, a minha vida são dedicadas a desmascarar o ódio que se esconde por trás de interpretações distorcidas. Distorções essas que hoje viajam à velocidade da luz pela internet e ecoam nos corredores do poder, proferidas muitas vezes por quem demonstra mais familiaridade com as urnas do que com os originais hebraicos, e cuja soberba os impede de reconhecer o erro crasso que cometem, o erro que os próprios textos que citam alertam ser destrutivo, lembrando de Provérbios 16, 18. É uma farsa que usa o sagrado para fins profundamente profanos e para angariar votos, e que se afasta radicalmente da mensagem de Jesus, que nunca buscou o poder político, mas sim a transformação interior e a justiça social. O conhecimento é a nossa maior arma. Não precisamos ser especialistas em hebraico ou em grego para entender que a dignidade da pessoa humana é inegociável. Precisamos sim ser críticos, questionadores e ativos na defesa de um futuro onde a diversidade, a equidade, a inclusão e a liberdade sejam a base de nossa sociedade. Precisamos aprender a ler não só os textos antigos, mas também as narrativas que nos são apresentadas diariamente, questionando quem as produz, com que intenção, quem se beneficia delas, e se por trás da fachada de fervor religioso não se escondem apenas velhos e conhecidos interesses políticos de perpetuação no poder. Numa farsa que usa o sagrado para fins profundamente profanos e que, ao buscar o poder terreno, se distancia da essência da mensagem de Jesus, que é a transformação do coração e a construção de um reino de amor e justiça, não, jamais de dominação. Qual futuro você quer construir? Que a verdade desvendada nas entrelinhas da história, na análise crítica das traduções e no reconhecimento da gritante falta de preparo daqueles que usam a fé para dividir e governar, seja a nossa bússola. Pense nisso e haja.
Se esta mensagem ressoou com você, por favor, deixe o seu like aqui para que ela alcance mais pessoas. Compartilhe com quem precisa ouvir. E se ainda não fez, inscreva-se no canal para continuarmos essa jornada de descoberta e busca pela verdade juntos. Obrigada e até a próxima.